Aos sábados, do meio-dia à 13h, o jornalista Armando Rebelo entrevista figuras do concelho e da região. Eu sou o Armando Rebelo, estou consigo e com gente de bem, todos os sábados aqui, entre as 12 e as 13, na Torres Novas FM. À conversa com... Esta semana, Armando Rebelo conversa com o Dr. Tiago Moita sobre o seu mais recente livro, O Último Império. Hoje, à conversa com um autor, escritor, poeta, enfim, um homem de letras que é professor. É um homem que se interessa fundamentalmente pela cultura portuguesa e por tudo aquilo que nos diz respeito, quer em teor humanístico, quer em teor de vida real. Eu agradeço muito ao professor Tiago Moita, vindo aqui como meu convidado à conversa com. Em primeiro lugar, muito obrigado, professor, por ter vindo aqui à Rádio Torres Novas FM, neste programa À Conversa Com. Antes de mais, muito obrigado e também pela disponibilidade que desde o início nos deu para podermos conversar sobre a sua obra e sobre os seus trabalhos ao longo destes anos. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço muito. Antes de mais, uma pequena correção. Eu não sou professor, sou formador, sou só escritor, poeta e formador na área da escrita criativa. Estudou foi Direito, assim é que é. Estudou foi Direito. Não Estudei Direito, é diferente. Mas não se licenciou em Direito. Não, muito bem. Muito bem. Tiago, esta sua paixão, Tiago nasce logo após o 25 de Abril, portanto, é confrontado com uma sociedade que vai aos poucos transformando-se, vinda, aliás, da era salazarista, e, naturalmente, é depois apanhado e decide enverdar por uma área onde a cultura é a letra maior, quer na parte de poesia, quer na parte de escrita. Como é que tudo começou, de grosso modo, como é que estes seus interesses começaram a nascer, penso que até ainda na própria escola, suponho eu? Sim, eu comecei a dar os meus primeiros passos na literatura, sobretudo na poesia, a partir dos 15 anos. Foi a fase em que eu comecei a fazer os meus primeiros escritos poéticos, não chamaria na altura poemas, como forma de expiação daqueles certos problemas da adolescência que creio que todos nós passamos. Depois houve uma fase em que, essa fase depois passou, já a partir dos 18 anos houve uma interrupção, já deixei de escrever dessa forma mais naif, por assim dizer, e quando fui para a universidade já comecei a ler e a escrever poesia de outra maneira, tanto é que fui um dos fundadores e colunista do Jornal da Associação Académica da Universidade de Lusíada do Porto, onde eu estudei, e onde eu publiquei não só alguns dos meus artigos, como um dos meus poemas nessa altura. Depois, só a partir dos 28 anos, numa altura muito especial da minha vida, em que eu conheci a poesia de Alberto, a partir daí o nível cultural e mesmo a experiência que eu passei e o conhecimento que passei a ter foi de tal modo tão elevado que eu comecei a evoluir muito mais, primeiro na poesia e depois muito mais tarde então na prosa. Alberto é sem dúvida nenhuma um marco não só na sua vida, na sua carreira, mas também um grande poeta de referência hoje em dia para muita gente. Sim, ainda continua a ser um dos grandes poetas de referência. Ele foi sobretudo referência nos anos 80 e também 90, e nesta geração muito peculiar a sua referência é mais notada não só na palavra, mas também na parte do seu pensamento. Exatamente. Que tem uma poesia muito urbano-depressiva, que é muito típica, sobretudo das pessoas que vivem das grandes urbes. Não, é isso mesmo. E ele foi buscar exatamente essas raízes, esse inconformismo, essa tristeza, essa desilusão, digamos assim, do que é viver numa grande urbe durante algumas dezenas de anos. Eu senti isso enquanto vivi em Lisboa durante perto de 40 anos e o meu desejo, enfim, gosto muito de Alberto, mas o meu desejo era regressar às origens. E claro, acho que acaba por ser um pouco
todos aqueles que, no fundo, pensam um bocadinho mais, ou têm uma cultura, não estou a dizer que os outros são iletrados, mas têm uma cultura que lhes abre mais perspectivas e mais anseios, no fundo, acabam por, de facto, enfim, também gostar de Alberto. Bom, mas Alberto foi referência, depois a sua vida continuou, obviamente. Continuou, claro, evidentemente. Eu como eu digo, ainda não vivo da escrita. Eu trabalhei sobretudo como secretário durante alguns anos e depois mais tarde eu comecei a fazer outros cursos e só agora é que começo a dar os primeiros passos na formação na área da escrita criativa, aqui em São João, futuramente em São João da Madeira e noutras regiões da minha terra. Mas também, enquanto não, como digo, ainda quando não surge trabalho, o meu trabalho é essencialmente na área da escrita, nomeadamente da prosa. A poesia tem um lugar muito especial da minha vida, mas a prosa ocupa um lugar ainda muito mais importante. Claro, eu sei que há um verso que lhe é muito... eu não quero utilizar muito a palavra corriqueira de querido, digamos assim, mas há um poema que lhe é muito seu, muito íntimo, muito... É possível ouvir esse poema? Poema muito meu. Falámos já antes desta nossa conversa, que inclusivamente talvez tivesse disponibilidade em me ler um ou dois poemas seus. Com certeza. Há um poema que no fundo até pode servir de mote até para falar do meu primeiro romance, O Último Império, que chama-se Post-Mortem. É exatamente o primeiro poema do meu segundo livro de poesia, Post-Mortem e outros livros. E então cá vai. Post-Mortem. Pertenço à prole que Abril pariu, do ventre dos escravos que brindou ao vento, e vi nos seus olhos despidos de luz seres letárgicos, famintos, nus, que fugiam para a rua sem bússolas em busca de paraísos de neon e hoje são navios encalhados no desalento, que queimavam olhos horas a fio frente a ecrãs de televisão e hoje suspiram memórias arco-íris de uma infância sem tempo, que abraçaram a noite sem máscaras em busca de loucura e excesso e hoje são poços sem fundo de valores que não compreendem, que se entregaram ao álcool e ao ácido em ruas sem nome e casas sem vida e hoje vomitam a ressaca do que foram em espelhos partidos, que trocaram impressões digitais e explodiam em êxtase até de madrugada e hoje incineram horas e palavras frente aos ecrãs dos computadores, que partiam montras, vandalizavam templos e palácios de abóbadas douradas e hoje escondem a vergonha dos gestos em sorrisos sem legendas, que rasgavam discursos incendiários e pregavam fogo a bibliotecas e hoje caminham cegos e surdos segurados por demagogos sonâmbulos, que queimavam as poupanças dos pais em noites sem tempo e orgias dionisíacas e hoje contam as sobras da ressaca de um passado gasto pela usura, que invadiram universidades, sedentos de prazer e futuro, e hoje suspiram passados vazios na embriaguez do presente. Não reconhecem os nossos rostos? Nunca ouviram os nossos gritos? Olhai bem, profanadores da palavra. Estes são os filhos de Abril, os rebentos imberbes que castraram à nascença com amanhãs que nunca despertaram, as cobaias das vossas experiências, as crianças perdidas a quem roubaram os sonhos e abandonaram oceanos de dúvidas e desertos de ideias, sem bússolas, bandeiras e lanternas. Olhai de novo, mercadores de promessas, estes são os filhos da nova Europa, cordeiros, pastores de cordeiros, caminhando em círculos sobre pântanos onde semearam as vossas catástrofes, os mendigos envergonhados do presente, que escondem a cara da vergonha para nunca ninguém vislumbrar a miséria que consumiu as suas vidas. Somos nós o grande rebanho que a estatística e a imagem ignoram. Somos nós o cordeiro do homem que aponta o dedo contra o mundo e é chamado à barra do tribunal para responder por crimes que nunca cometeram. Somos nós o dedo acusador que rasga o pano da realidade e não tem medo de anunciar a morte do homem e de tudo aquilo em que acreditou e jurou deitar as mãos no fogo antes de vender a sua alma. Somos nós o voto em branco que mancha os cadernos eleitorais, o silêncio que marcha nas ruas
e se indigna contra os tentáculos do polvo que vós alimentastes à custa do nosso sangue. Somos nós as hipotecas bancárias das vossas megalomanias, a seiva branca da grande árvore, sugada pela gula dos vampiros. Somos o ruído metafísico atrás do ecrã da televisão. Somos o juiz cego e o advogado surdo dos amanhãs por nascer. Somos o luto da nossa alma. Somos a noite do homem que recusa olhar-se ao espelho. Descendemos do português típico que trabalha na sombra do mundo e se encontra à margem do poder que lhe pertence. Descendemos do não-português, cosmopolita e moderno, a ver-se a tudo o que identifica o país de onde nasceu e contra a sua vontade é estúpido. Somos apátridas da nossa pátria, ateus de todas as fés, crentes no fado de um presente sem passado e sem futuro, almas anãs com fatos de pele e osso. Somos todas as direções do vento e uma verdade inabalável, mais forte que todos os medos, que acredita. Num país que não nasceu do acaso, mas de um destino superior a todas as regras da razão e da lógica. Numa terra que habita em cada lágrima que brota e se ouve, num fado ou na foz de um rio, e deságua numa promessa de regresso à região que jurou voltar e morrer. Numa pátria cuja língua é um abraço do tamanho do mundo, de todas as cores, religiões e etnias, estendido de hemisfério a hemisfério. Num português que é um todo, que se mede pelo tamanho da alma, do seu querer e do seu sonho e quer chegar de novo à Índia. E no regresso da luz e do éter, ao coração ferido do homem, no império feito de sol e de sal, livre de senhores, dogmas e tratados, religiões, governos, partidos e estados, onde cada alma que se esbanja é um encoberto regressado, e cada ser que semeia esperança uma reencarnação do desejado. Chegou a hora do futuro. Do céu chegará o sinal. Tens nas mãos o destino do mundo. Cumpre-te, Portugal. Eu não tenho palavras e digo-lhe muito sinceramente que não conhecia o poema, mas não tinha tido a oportunidade. Aliás, enfim, o poema identifica, e se me permite, identifica exatamente tudo aquilo que lhe vai dentro. E tudo aquilo que vai dentro de alguns milhares de portugueses. Obviamente não digo a maioria, infelizmente, mas é um poema lindo e é um poema que ficará para a história, sem sombra de dúvida, e dou-lhe os parabéns, se me permite, nesta linguagem pura e simples de um jornalista que tem quase 70 anos e que se habituou a conhecer alguns grandes poetas por felicidade, e comigo levarei para onde for exatamente essas ideias e alguns desses versos fantásticos, entre os quais obviamente incluo estes seus que considero magníficos. Eu penso que, para além de tudo mais, este poema é de facto o princípio de tudo. É o princípio de tudo no que diz respeito à sua obra literária e ao seu livro Quinto Império. O Último Império. O Último Império, assim é que é. Que no fundo tem a ver com o Quinto Império, obviamente. Não? Exatamente. Há duas, quer o Padre António Vieira, quer António Pessoa, quer Fernando Pessoa, quer o Padre António Vieira, quer Fernando Pessoa, não estão muito de acordo e consideram a ordem dos impérios um pouquinho diferente. Pessoa considera, o Padre António Vieira, como sabe, e eu anotei isso, considera o primeiro império a Babilónia, o segundo o Medo-Persa, o terceiro a Grécia, quarto o Império Roma e quinto Portugal. Quanto a Pessoa, o primeiro a Grécia, depois Roma, a cristandade, o quarto Império Europa laica depois do Renascimento e finalmente Portugal.
Mas quer um, quer outro, no fundo, se aproximam dos mesmos valores e da mesma, enfim, latinidade ou do mesmo sentido ibérico desta terra que é este Portugal, que começa com a sua história nos Templários, de acordo com o livro, e termina neste Portugal moderno, que se há de cumprir mais tarde ou mais cedo. Eu acredito nisso. O que lhe parece, aquilo que eu disse, penso que é correto aquilo que eu disse. Quer o Padre António Vieira, quer Pessoa, acabam por concluir a mesma coisa. E isso vai até aos nossos dias, neste seu livro, com a Inês Maia, que naturalmente é aquela que recebe o legado que irá perdurar em termos futuros. E é assim. Este seu livro passa, aliás, aborda os Templários com os seus segredos, e há sempre uma figura nos Templários que se destaca, que eu considero notável, que é a figura de Gualdim Pais. Também, obviamente, posteriormente, já na Ordem de Cristo, o Infante Dom Henrique, mas antes disso Dom Afonso Henriques, depois Dom Sebastião, depois o Padre António Vieira e depois Pessoa, e depois aparecem aqui duas coisas que não sei se poderá ter explicação, mas para já lhe peço que me dê uma ideia do que é o Clube Bilderberg, um clube poderosíssimo, e do que são as crianças Indigo. Com certeza. Eu, antes disso, até poderei fazer uma breve explanação de como nasceu este romance. Então vamos a isso. A ideia de escrever este romance nasceu no final do ano 2007, quando eu peguei num exemplar da mensagem de Fernando Pessoa e outros poemas afins das coleções Europa-América que herdei do meu pai, e eu já tinha lido esse livro há muitos anos, mas não tinha lido um conjunto de textos avulsos que existiam depois da mensagem, chamado Fernando Pessoa e a Ideia de Portugal, que era o quê? Era uma coletânea de textos neste caso artigos, que Fernando Pessoa escreveu para as revistas Águia e Orfeu sobre a sua ideia de Portugal. Num desses artigos encontrei um sobre o mito do Quinto Império. Ora, o mito do Quinto Império era algo que eu já tinha ouvido falar desde os tempos da escola secundária, e cada vez que me lembrava do Quinto Império, lembrava de Dom Sebastião e do Padre António Vieira, obviamente. Só que eu não sabia muito bem o que era isso. Eu, quando comecei a ler o artigo, fiquei realmente fascinado com esse tema. O fascínio transformou-se em obsessão e a obsessão transformou-se em livro. Andei durante 1 ano e meio a investigar tudo sobre o Quinto Império, pesquisei tudo em algumas bibliotecas, não fui, infelizmente, à Biblioteca Nacional, fui mais à Biblioteca Municipal do Porto, estive na Biblioteca de São João Madeira e entre alfarrabistas e também na internet, que ainda hoje é um instrumento muito importante de pesquisa, não podemos escamotear esse assunto. Claro que sim. A partir daí, eu recolhi um conjunto de dados que mais tarde permitiram descobrir uma coisa muito importante, que é isso que trata o livro. O Quinto Império não é um mito, mas sim a realidade, uma realidade que consiste no despertar de uma nova era, uma era holística, que é a era que nós estamos a atravessar agora. Nós já não estamos mais num século contemporâneo, como foi o século XIX e como foi o século XX, mas estamos a despertar para um outro século, uma outra era, e essa era, no meu entender, personifica a essência de tudo aquilo que Fernando Pessoa, o Padre António Vieira e muitos outros antes defendiam a respeito da famosidade do Espírito Santo, a idade do Quinto Sol, a idade do Quinto Império. Uma idade em que todos os seres humanos vão se reunir numa grande fraternidade universal e irão colaborar em conjunto para a construção do novo mundo. É essa a mensagem principal que o meu romance pretende transmitir. Bom, e eu estou inteiramente de acordo consigo, embora estes movimentos intelectuais que existem, de pensadores, de filósofos, de escritores, como é o caso do Tiago, naturalmente levem a isso. Agora,
penso que haverá também da parte de todos, embora haja alguns movimentos de índole mais ou menos secreta, se a palavra se pode empregar, no caso dos Rosa Crucis e o caso dos próprios maçons. Mas uma coisa é certa, chamem-lhe o que quiserem, mas há um supremo arquiteto no universo, isso está fora de questão, e as crises que neste momento atravessamos, vêm neste momento retratar-se de tudo aquilo que o padre António Vieira e muitos outros, e Fernando Pessoa, na altura preconizou e previu. Eu tive a sorte de certa forma ter tido um mestre que o Tiago conhece muito bem, infelizmente já desaparecido, mas conheceu muito bem, que foi o professor Agostinho da Silva, que tinha exatamente a mesma opinião que nós aqui estamos a abordar e que naturalmente de forma um pouco diferente, mas o que é certo é que as coisas estão todas a evoluir nesse sentido, e penso que está de acordo comigo, ou não? Estou completamente de acordo. Aliás, falou do professor Agostinho da Silva, que é um filósofo do qual eu nutro, como muitos portugueses que o conheceram, não só pessoalmente, mas através das suas palestras e palavras, uma enorme saudade daquilo que eu considerei, e acho que não estou enganado, o último profeta do Quinto Império. Exatamente. Aliás, ele era tão avançado que disse uma frase que, no fundo, consubstancia algo que eu retrato no epílogo do romance. A ideia que ele dizia, e passo a citar: um dia este mundo será um imenso Portugal. Nunca mais me esqueci dessa frase dele. É perfeitamente verdade. No fundo, para retratar o Portugal que no fundo retrata a visão do Quinto Império. Isto para consubstanciar aquela ideia de que Portugal tem um papel, tem um destino. Porquê? Porque, derivado da sua experiência histórica, não estou só a falar dos descobrimentos, mas a experiência que o nosso povo tem, não só de sofrimento, mas também de trabalho, de saber-se reerguer perante as cinzas, tal como a Fênix, que foi, durante alguns tempos, sobretudo no tempo de Dom Sebastião, chegou-se a dizer que a Fênix era o emblema de Dom Sebastião, porque ele representava o renascer de uma nova esperança para Portugal quando apareceu e quando subiu ao trono. Daí o mito do encoberto, que está muito também relacionado com o mito arturiano que falava o professor Oliveira Martins. Exatamente. Daquela ideia do rei Artur, não do homem providencial, mas de um símbolo que representa a providência que existe dentro de nós, e que isso nós podemos encontrar em qualquer pessoa. Não é por isso um exagero dizer que Portugal é tão grande, como, e agora passo a citar o professor Eduardo Amarante, Portugal é tão grande que não cabe nas fronteiras do seu próprio país. É verdade. E porquê? Porque Portugal está realmente num sítio que nós muitas vezes não nos descuidamos, que é o nosso próprio coração. Por isso, não é um exagero dizer que cada vez que um português imigra ou viaja e transmite um pedaço da sua alma, ele não está só a transmitir um pedaço da sua personalidade, ele está a transmitir a identidade de um país inteiro com mais de 9 séculos de história. É isso que eu pretendo falar no livro Último Império, e por isso é que o Último Império desmistifica a ideia do mito do encoberto e o mito do Quinto Império. A ideia de que é uma realidade e todos nós podemos partilhar, usufruir com todo o mundo e quiçá com todo o universo. Eu posso apenas acrescentar uma sensação. Eu, como disse, tive a sorte de ter durante alguns anos, e posso contar muito rapidamente aqui a história, já falei nisso, mas posso voltar a repetir. Eu conheci o professor Agostinho da Silva, na altura era jornalista da RDP, tinha um programa durante a madrugada, e quem me apresentou o professor Agostinho da Silva foi um escritor português, que você conhece bem, foi o Fernando da Costa, grande amigo dele. Fernando da Costa, das Máscaras de Salazar. Exatamente. Foi um homem que começou comigo, da minha geração, e era amigo, grande amigo do professor Agostinho da Silva. E um dia eu li qualquer coisa, não me lembro exatamente, e pedi ao Fernando, e tive a felicidade e a sorte de ir àquele... penso que primeiro andar, porque a mulher do professor Agostinho da Silva vivia no segundo, ele vivia no primeiro com os gatos, e de sentar-me em frente dele. É evidente que o Tiago perceberá
que eu cheguei lá e abri a boca, ou não, nem sequer a abri, e estive cerca de 4 horas a ouvir o professor Agostinho da Silva. A partir daí, o professor Agostinho da Silva teve a generosidade, a amizade, aquele humanismo que eu poucas vezes encontrei em gente da craveira dele, de começar a dizer, mas vem ter comigo amanhã, que eu amanhã faço uma palestra ali no Bairro Alto, numa escolinha que me cederam, e vão lá estar mais jovens, e vem. E eu comecei a ir, e durante um período grande, enfim, extenso, aproximadamente talvez 6, 8 meses, era a visita e absorvia, bebia com avidez tudo aquilo que eu ouvia da boca de tão grande homem. Enfim, para mim é uma saudade imensa. E depois fui imigrante. Eu fui imigrante no Canadá durante 5 anos e senti exatamente esse nosso coração português, de que tanto fala e que eu tão sinto, e que eu tão bem sinto. Pronto, depois vim-me embora, a seguir ao 25 de Abril, gostaria de ter ficado, mas o retorno a estas origens, penso que é uma coisa genética, como está a acontecer agora, no que diz respeito ao retorno à minha cidade natal de Tomar, onde eu aprendi aquilo que sou, o início daquilo que sou, e as raízes daquilo que fazem de mim aquilo que eu hoje sou. Não sei se por ter ido um bocadinho além em relação à história dos Templários e do mestre Alvim, mas há ali uma genética, há ali qualquer força genética que me puxa. Eu não queria morrer sem ficar na cidade de Tomar, naquela terra onde eu nasci. Não me pergunto qual é a razão, se há alguma razão lógica para isso, não haverá. Mas que há mais qualquer coisa, há com certeza. Mas continuando ao seu trabalho, um trabalho notável, que é este O Último Império, eu penso que cada vez mais muitos homens, muito povo, digamos assim, começa a despertar, talvez através do fenómeno do Espírito Santo, não sei, mas para esta realidade. Cada vez mais. Concorda comigo, não concorda? Isto, como eu salientei há bocado, o Último Império é o despertar realmente de uma nova era, fruto de uma nova consciência que começou há mais de 50 anos. Toda esta nova consciência, no fundo, é uma reação a toda a filosofia e a linguagem contemporânea que negou, de uma certa maneira, a metafísica da filosofia ocidental. E essa nova consciência, que teve várias correntes, nomeadamente o transcendentalismo de Emerson, o neotranscendentalismo de Emma Curtis Hopkins e Ernest Holmes, exato, o racionalismo cristão de Luís de Matos e Fernando Alves Tomás, de 1910, exatamente, e o holismo de Jan Christian Smuts, na África do Sul. Essas correntes acabaram mais tarde por criar um movimento que ficou muito célebre nos anos 60, mas sobretudo 70, 80 e 90, chamado Nova Era, que nada mais é que um movimento holístico de renovação dos valores fundamentais da nossa sociedade através de uma mudança de paradigma, que é exatamente isso que estamos todos a atravessar. Ora, quando eu comecei a assistir à revolução da informação, que sobretudo foi originada pelas novas tecnologias, pela abertura que nós passamos a ter e o acesso que passamos a ter à informação, a consciência que passamos a ter de questionar a autoridade, principalmente depois do 11 de setembro. Exato. É preciso lembrar que noutros tempos, quando um governo dizia vamos para a guerra, ai daquele que fosse contra o governo. E hoje, quando George W. Bush invadiu o Iraque, ele basicamente disse ao mundo vamos para a guerra e a maioria do mundo disse não. Claro. E isso é um fato inédito. Apenas para focar como exemplo. Outra coisa que também tem a ver com esse novo despertar é também a consciência ecológica. Nunca como agora as pessoas passaram a ter uma maior preocupação com o meio ambiente e com a natureza no seu todo, ao ponto de hoje já há certas experiências, por exemplo, feitas com animais, certos tratamentos, ou neste caso maus tratos com animais, já não serem tolerados como são no passado, apenas só para dar uma pequena imagem dessa consciência ecológica que também devém desta nova era.
Outro aspecto importante é a nova consciência espiritual. Realmente estamos a assistir a uma nova consciência espiritual gnóstica, ou seja, uma consciência religiosa, que já transcende, vai para além da própria moral das religiões convencionais e procura encontrar uma explicação da verdadeira essência da espiritualidade que reside nas grandes religiões, cruzando a ciência, nomeadamente a física quântica e a parapsicologia e a psicologia, com a espiritualidade, que é um fato verdadeiramente notável e inovador. E, por último, aquilo que me falou há bocado, a existência de uma nova raça espiritual, que é chamada as raças índigo e agora mais propriamente cristal, que nada mais são que um conjunto de crianças que têm uma energia diferente, têm uma vibração diferente e uma consciência diferente de abordar a realidade, não do ponto de vista linear e materialista, como a maioria de nós adultos tínhamos no passado, mas de um ponto de vista multidimensional e holístico, onde o indivíduo, a comunidade e a natureza e o respeito pelas leis universais são a regra da evolução do ser humano, da natureza e do universo. Foi quando eu descobri estas 5 causas que eu cheguei à conclusão que realmente o Quinto Império não era um mito, mas sim o despertar desta nova consciência que já dura há mais de 50 anos e tudo indica não vai acabar, pelo contrário, vai evoluir cada vez mais. Eu penso que, de facto, o interesse, inclusivamente o interesse do cidadão comum, do homem comum, do médio de cultura, aquele que consegue perceber-se ao ler, não são muitos, mas penso que cada vez, enfim, aqueles que lerem este seu livro vão pensar, naturalmente, senão não seriam capazes de o ler ou de o acabar sequer. Mas vão pensar sobre ele e ao pensarem sobre ele vão abrir novos caminhos no seu espírito e naturalmente vão surgir os porquês e vão surgir de facto aquilo que acabou de referir e que naturalmente e que assim seja, enfim, o homem possa finalmente aceder por vias, enfim, ultra-humanas a um quinto império, onde Portugal, naturalmente, e isso muito nos honra a nós portugueses, possa ter o tal papel messiânico, se lhe posso empregar a expressão, que, enfim, tão recentemente e de forma tão brilhante, quer Pessoa, quer Agostinho da Silva, concretizaram com os seus ensinamentos. Penso que estou correto naquilo que afirmei. Com certeza. Se bem que a palavra messiânico acho que já não vai ser tão usada, uma vez que dentro desta era holística não se espera messias, mas claro, sim guias e iniciados. É basicamente essa a expressão que se usa muito. Eu disse messiânica, exatamente, eu percebo exatamente, e ainda bem que me corrigiu, porque se formos usar essa expressão tem muito a ver com o messianismo e com o Messias, não é? Exato. Fez muito bem em corrigir-me essa e retificar-me essa minha ideia. Utilizei apenas a palavra, enfim, de uma forma banal, sem qualquer outro sofisma que não, no fundo, definir um pouco isso, não é? Definir um pouco aquilo que estamos a tratar. Uma coisa que me deixou muito perplexo nos últimos 2 anos a respeito deste romance é o seguinte. O romance, evidentemente, não teve aquele impacto mediático que normalmente um romance desta envergadura, uma vez que estamos a falar de um thriller literário, tem, mas devo salientar que tem sido um livro que tem sido alvo de críticas literárias construtivas e positivas dos mais diversos autores. Este livro tanto agradou a escritores como Miguel Real, que apresentou o meu romance e considerou-me aquele que mais aprofundou melhor o tema do Quinto Império depois do Padre António Vieira, palavras do Miguel Real, de Mário Cláudio, que considerou neste ano, eu já não estava a contar com mais nenhuma crítica e de repente ele apresenta-me através de um livro uma pequena crítica literária em que ele considerou o romance um livro envolvente e não raro julgamento, foram as palavras dele a respeito deste livro, de Luís Miguel Rocha,
que disse que há coisas que ele, Tiago Moita, escreve que eu nunca teria coragem de escrever. Isso é Palavras verdade. de Luís Miguel Rocha. Isso é verdade. De Luísa Monteiro, que me considerou um destruidor de mitos, e acho que pela nossa conversa percebe-se porque é que ela chegou a essa conclusão. Claro que sim. Claro que sim. Da autora Vera Faria Leal, que escreveu O Poder do Amor, e ela também é terapeuta, e uma pessoa de grande cultura, Sim, sim. que ela entendeu, e passo a citar, é um livro maravilhoso que o mundo merece lê-lo. O mundo, já não é o país inteiro, o mundo merece lê-lo. Eu também acho que sim, eu também acho que sim. E de uma extraordinária cultura, entre muitos outros. Isto para dizer uma coisa, é um livro transversal. Quando muitos perguntam se é um livro de leitura mais comercial ou mais literária, eu não sei dizer, porque, como acabei de mencionar, isto agradou a tantos autores, tanto do mundo mais literário como do mundo mais comercial, que eu próprio não sei dizer em que segmento da literatura é que este romance se insere. Mas já dá para ter uma ideia da quantidade de públicos que este livro já agradou. Eu, como simples mortal e como simples leitor, assim me queres considerar, que eu sou, com toda a humildade, a ideia com que fiquei é uma ideia, como já lhe disse, fora out of records, passe a expressão. É um livro onde há diálogos magistrais. O diálogo entre Dom Sebastião e Camões, eu acho uma preciosidade. Acho lindo, pronto, é a minha expressão. Enfim, lindo talvez pareça pouco no sentido real que lhe quero dar. Mas, de facto, é um livro que, no fundo, é um livro para ser lido com alguma calma, não pode ser um livro lido muito a correr, na minha opinião, e depois disso é um livro que muda uma forma de literatura a que nós não estávamos habituados. E é aí que quase diria que é um despertar de mágicos, passa um bocadinho a expressão, se ela não corresponde à verdadeira acessão da palavra. Agora, que este livro deveria ter, eu não sei se haverá traduções já deste livro noutras línguas. Para já não, mas era extremamente... gostaria que no futuro muito próximo tivesse. Eu penso que é um livro que deverá ser, isso é uma parte um pouquinho mais comercial que a Chiado terá que fazer. Aliás, quero dizer-lhe que houve da parte da Chiado Editora comigo uma receptividade total e uma embora eles não me conhecessem bem, enfim, mas houve uma ajuda grande da Chiado Editora, tanto assim que o livro me chegou às mãos muito rapidamente. Mas penso que a Chiado, e isto é apenas, não é uma crítica de maneira nenhuma, mas sim, eles têm um tesouro entre as mãos. E, portanto, eu penso que um livro destes, apresentado numa feira do livro, como Frankfurt, como outra qualquer, será um livro para de imediato outros editores o lerem e dizerem: eu quero tradução para a minha língua, porque o livro, além de tudo mais, este livro deveria, não sei como é que está a difusão dele no Brasil. Só soube creio que em maio do ano passado, que este livro foi parar ao Brasil por intermédio da Livraria Saraiva e da Cultura. Para quem nos está a ouvir, só para ter uma ideia, a Saraiva está para o Brasil como a Bertrand está para Portugal. Eu sei. Mas assim, de dados concretos não sei qual foi a receptividade. A editora, neste caso a Chiado Brasil, fez de tudo para promover o livro, mas parece que até agora não houve assim mais alguma repercussão, algum feedback por parte da crítica ou da comunicação social. Não tenho tido noção disso. Mas realmente foi um fato extraordinário, um livro que não teve logo o impacto mediático em 2012, ao fim de um ano já ter aparecido no estrangeiro. Para mim foi uma surpresa muitíssimo grande. Eu acho que a pouco e pouco demos um bocadinho a palavra timing, que eu não gosto muito de utilizar, mas eu penso que este livro vai de facto ir mais longe e naturalmente
entrar, enfim, em países como a França, em países como a própria Inglaterra, em países, enfim, que têm um nível cultural superior ao nosso, e na própria Suíça e na própria Alemanha, e digo mais, é um livro que merece, na minha fraca opinião, e eu quero sempre considerar-me, porque de facto estou um bocado como Sócrates, o grande filósofo, eu só sei que nada sei. E portanto, enfim, no fundo, parece-me que o merecimento vai para além vai para além do valor de tudo o que está em causa, e acho este livro notável. Eu acho que se o professor Agostinho da Silva fosse vivo, e se lhe chegasse com este livro e lhe dissesse: professor, já viu este livro? O professor Agostinho da Silva dizia-me: dá cá, deixa-me ler. E amanhã o livro estava lido, porque o professor Agostinho da Silva era assim mesmo. E depois dir-me-ia, com certeza, aquilo que entendesse. Não vou arriscar o que é que o professor diria, mas tenho quase, para aquilo que ainda sinto, as vibrações que ainda tenho dele, e as recordações que ficam gravadas no meu cérebro e na minha memória, era que de facto o professor Agostinho da Silva ia saudar de uma forma muito grande este seu livro. Tiago, eu gostaria imenso de estar muito mais tempo à conversa consigo. Acho que não vão faltar... Tinha-me perguntado pelo Clube Bilderberg. Exatamente. É um clube um clube quase secreto, tanto quanto sei, que se reúne nos Estados Unidos da América, em determinado edifício vedado ao comum cidadão. É assim o que eu estou a dizer? Não, o Clube Bilderberg nasceu em 1954 em Oosterbeek, na Holanda, num hotel que deu mais tarde a origem ao próprio nome do clube. Foi apadrinhado pelo príncipe Bernardo da Holanda, que é um príncipe muito polémico na monarquia holandesa. Eu sei. Devido às suas ligações obscuras que teve na altura com a Gestapo e com o regime nazi, sim. Quando a invasão dos alemães da Holanda na Segunda Guerra Mundial. O Clube Bilderberg, para muitos, segundo a comunicação social, é um grupo de alguns multimilionários filantropos, mas o que eu saliento no romance é basicamente isto: o Clube Bilderberg é o clube que manda em nós. Ou seja, é o clube em que uma elite endinheirada, uma elite também intelectual, porque também estão lá pessoas intelectuais e pessoas dos grandes grupos da comunicação social, mexe os cordelinhos para escolher os candidatos a candidatos de qualquer cargo público, e não há nenhum candidato a cargo público. Curiosamente, o nosso atual Primeiro-Ministro não foi a nenhuma dessas reuniões, mas é só um sincronismo, mas todos os outros candidatos e primeiros-ministros nunca foram primeiros-ministros sem ter sido aprovados pelo próprio Clube Bilderberg. Mas a ideia que eu quis salientar em colocar o Clube Bilderberg no meu romance não era criticá-los, mas sim apontá-los como um exemplo de um obstáculo para a construção do Quinto Império. Exatamente. É a ideia de existir uma estrutura na sombra das estruturas do poder a mandarem tudo. Ora, isso é contraproducente com o advento do Quinto Império, claro. E não é por acaso que os inimigos neste meu romance ao Quinto Império são pessoas ligadas a este clube que, segundo alguns historiadores, é um herdeiro dos célebres Illuminati, uma grande fraternidade maçónica que nasceu precisamente em 1776, que por sincronismo foi o ano do nascimento dos Estados Unidos da América. Exato. E que sempre tiveram a ideia de criar uma nova ordem mundial onde esta elite na sombra controlasse os destinos do mundo e de todos os povos. É importante que isso tenha sido dito e, naturalmente, aqui ficam os meus agradecimentos. Eu dizia que gostaria muito de continuar esta nossa conversa. Posso terminar com um pequeno poema também? Pode e deve. Pode e deve. Então vamos a ele. Este pequeno poema também faz parte do meu livro Post-Mortem e Outros Uivos, e tem muito a ver não com a poesia que eu escrevi antigamente, mas com a nova poesia que eu pretendo transmitir às pessoas e revelar nos próximos tempos.
da World Art Friends Corpus Editora, foi publicada em novembro de 2012, e chama-se Homo Noíticos. Nascerei do fruto sangue, 2 universos paralelos, com uma bússola de 7 raios e um verbo aceso na ponta da língua. Nenhuma linha é um acaso na geometria de mim próprio. Geografia, mosaico de experiências e escolhas que tatuei na epiderme da alma. Busco no poema a unidade sem sentido no absurdo real. Habito para além das palavras, numa página em branco de um livro sem horas. Mudo de pele ao sabor do vento, como quem morre para nascer de novo. Busco no pavio de uma vela a sede que a minha razão desconhece. Justifico o presente no passado para saber onde me encontro hoje. Revejo-me em todos os silêncios da natureza dos homens, sem máscaras nem símbolos. Revelo-me alfa e ômega num tempo sem signos, à espera do primeiro fôlego. Carne, mente e ser em estado etéreo, num mundo em chamas. Primeiro passo do amanhã. Esperança de todos nós. Eu não tenho palavras também, acho muito bonito e agradeço-lhe a sua disponibilidade e a forma excelente e, no fundo, perceptível com que nos ofereceu a este programa, a mim e no fundo a todos os meus ouvintes, estas dádivas que reconheço e lhe agradeço do fundo do coração, passa a expressão, mas também as minhas condicionantes em termos de timing são estas. É um programa de rádio, a televisão é pior, mas Tiago, fico-lhe muito grato, penso que vamos estar em contacto. Se me permitir um pequenino anúncio. Vamos a ele. Eu, além de escritor e poeta, sou coordenador de umas tertúlias poéticas que são feitas em São João da Madeira. Eu sei que estou a falar para Torres Novas, mas há internet. Pronto, há internet, exatamente. Mas quem estiver interessado, todas as primeiras terças-feiras de cada mês realiza-se na Confeitaria Comem em São João da Madeira, a partir das 21h30, uma noite poética chamada Um Café com Poesia, e todas as terças-feiras de cada mês realiza-se uma segunda noite poética no NEP Tulia Bar em São João da Madeira, pelas 21h30 também, chamada Poesia à Solta. Ambas são coronadas por mim e por um grande escritor e poeta de São João da Madeira, chamado Edmundo Silva, que espero que um dia seja entrevistado consigo, porque é um poeta que, no meu entender, é uma das maiores revelações da poesia portuguesa do futuro. Quem quiser saber mais sobre tanto a minha obra como, sobretudo, estas noites poéticas, pode-se dirigir ao meu Facebook, Tiago V. Moita, ou então à página pessoal Fugas Poéticas, também no Facebook, onde aí encontrarão todas as informações necessárias. Relativamente ao poeta de São João da Madeira, fica feito aqui o repto, melhor que ninguém lhe pedia a gentileza de lhe dizer que eu terei todo o gosto em o entrevistar, apenas que lhe cedo aos meus contactos, está autorizadíssimo a tal, e ele entrará em contacto comigo e teremos o maior gosto aqui em fazer um programa à conversa com, naturalmente, com esse magnífico poeta que acaba de me referir. Tiago, um grande abraço para si, muito obrigado por ter vindo e estaremos em contacto através, eu se tiver alguma possibilidade de ir algum dia a São João da Madeira ou lá acima, mas infelizmente estou um pouco longe e guiar para mim já tenho alguma dificuldade, porque tenho alguns problemas de vista, mas a minha mulher é do Norte, mas se tiver essa possibilidade terei todo o gosto em lhe bater à porta e dizer aqui estou eu presente. Um grande abraço de amizade. Um grande abraço e já agora obrigado por esta maravilhosa conversa, não lhe chamaria entrevista, mas conversa. Eu acho que sim. E um grande bem-aja a todas as pessoas de Torres Novas e de outras regiões que tiveram a ouvir-nos. Muito obrigado também pela parte que me toca e pela parte dos meus ouvintes. Um abraço, até sempre. Até sempre. Este foi a conversa com um programa muito especial, feito com o escritor e pensador que é Tiago Mota.
este livro, O Último Império, que eu aconselho vivamente a todos os meus ouvintes e não só. Nós voltaremos de hoje a 8 dias com mais um À Conversa Com. Então, até lá.